Universidade pública. O baile de máscaras da elite brasileira? Bem-vindo ao circo acadêmico. Salve, salve minha gente de fé, mas com ironia, sempre. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Na Fé com Ironia, onde a gente mistura a Bíblia com filosofia, sarcasmo com sabedoria e, claro, sempre aquele toque de raiva santa que só quem paga imposto entende. Antes de mais nada, meu muito obrigado a você que voltou, mesmo sabendo que aqui não tem analgésico ideológico, nem calmante para mente progressista. O faxineiro banca o doutorado do herdeiro e o catador de latinha sustenta o estudante de direito que mora no triplex de Higienópolis. Se você acha isso normal, talvez precise de um exorcismo, ou, pelo menos, de um cursinho de lógica aristotélica. Se é veneno, é homeopático, mas é veneno. Hoje o tema é daqueles que cheira a mofo de sala de aula climatizada, com ar-condicionado central, universidade pública para filho de rico. Aí você me pergunta, mas o que tem? Se o cara passou no vestibular, ele merece, né? E a sua ingenuidade daria uma bela tese de doutorado em ciências da alienação coletiva, com bolsa da CAPES, claro. É o Colégio Federal, onde a vaga é disputada com faca nos dentes por pais com pós-doutorado em estratégia de vestibular. O menino estuda inglês desde os 4 anos, tem aula de robótica, meditação, cursinho privado. Mas é de escola pública. Olha, que beleza! É como dizer que o Neymar veio da várzea, porque um dia chutou uma bola numa quadra de cimento. Vamos entender, meu povo. O Brasil é o único lugar do planeta Terra onde o pobre paga a universidade do rico. Vai para a Federal de sandália, grita fora Bolsonaro, e depois volta para casa no Corolla do pai que paga plano de saúde internacional. Isso não é contradição. Isso é a arte brasileira do disfarce social. Senta que lá vem crônica. Um grupo de estudantes do curso de Relações Internacionais discute o impacto da guerra na Ucrânia com sotaque de intercâmbio na Bélgica. Ok, ótimo. E os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Mas essa média esconde uma verdade incômoda. Há bolsistas milionários. Como apontou uma investigação recente divulgada no YouTube. Gente com empresa no nome, carro de luxo na garagem, e ainda assim, frequentando universidade pública de graça, alegam que seria o fim da gratuidade, como se a gratuidade fosse um valor universal, e não uma desculpa para manter o status quo com verniz democrático, mas na prática, vivem de privilégios sustentados por quem não tem o que comer. Põe o fardo nas costas do pobre, mas não movem um dedo para abrir mão do próprio privilégio. Trabalha no sol, na poeira, no cimento. No final do mês, o que sobra do salário dele, mal dá para pagar o gás. O mesmo ambiente onde a elite branca progressista dita os rumos da cultura, da política, do pensamento, enquanto o Brasil real continua lutando para pagar o boleto. Em vez de formar médicos, formam militantes. Em vez de engenheiros, formam palpiteiros. Ou será que a verdade é mais simples e cruel? A elite brasileira tem horror de pagar por aquilo que sempre teve de graça. Quem paga é o povo, que bate palma para palestra sobre desigualdade estrutural dada por filha de desembargador. E, o mais irônico, tudo isso pago pelo povo que nem sabe escrever ideologia com acento. Mais do Bolsa Daily sai o imposto que financia a Universidade do Gabriel, filho da dermatologista com engenheiro civil, que cursa medicina na USP. No início, todos os animais são iguais. Mas, com o tempo, os porcos passam a dormir nas camas, andar de pé, beber uísque. E.O. Lima Vieira. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Um deles veste camiseta de Che Guevara, mas tem um iPhone que custa mais que o salário de um pedreiro. Afinal, é pelo bem do coletivo. Todo mundo é igual. Mas o filho do desembargador tem mais facilidade de tirar 30 dias para estudar pro Enem do que a filha da empregada que cuida dos irmãos enquanto a mãe trabalha. Como se justiça fosse um crime. Como se redistribuição de custo fosse neoliberalismo malvado. Todo mundo é igual. Mas só um tem psicólogo, coach, cursinho, alimentação, sono e paz. Só que aqui, o mérito vem turbinado com anos de preparação paga. Professores particulares, mas no Brasil. O pobre é roubado até no símbolo da igualdade. Ele banca o ensino, mas não é bem-vindo no salão nobre. Mas experimente propor uma pequena taxa, proporcional à renda familiar, para os estudantes mais abastados. Porque no fundo, a universidade pública virou o último feudo da elite progressista brasileira. Um lugar onde ela pode continuar mamando, com pose de revolucionária, sem correr o risco de ser cobrada como qualquer mortal. Viagem de intercâmbio e paz de espírito é moral, é espiritual, é bíblica. Não se trata de destruir a universidade pública. Muito pelo contrário. Trata-se de salvá-la da hipocrisia. Capítulo 1. O piquenique da elite no bosque da educação gratuita. E, mesmo hoje.
com as cotas e políticas de inclusão. O cenário ainda está longe da justiça social que tanto se prega nos corredores do campus. Imagine a cena. Manhã de terça-feira, reitoria da Universidade Federal, com cheiro de café gourmet e croissant francês. É o vestibular que seleciona o aluno que estudou com quadro branco digital, enquanto exclui o menino que estudava à luz de vela. E cuidado! O vestibular da vida não tem segunda chamada. Quer universidade pública, mas com estacionamento para chuva e café orgânico na cantina. Segundo ele, 70% dos alunos vêm de escola pública. E olha, isso é verdade. Segundo dados do próprio MEC, como se a elite tolerasse sua presença como um ornamento multicultural, um figurante necessário para que a narrativa da diversidade funcione. Se o rico quer estudar nela, que estude, mas pague a parte dele, nem que seja em parcelas suaves, com juros bíblicos de solidariedade. E ver ali, sem retoques, o próprio fracasso moral. O país onde o rico estuda de graça, o pobre paga a conta. E o mérito é medido pela grife da mochila. Mas como todo bom número brasileiro, esse dado merece um asterisco, um alerta de rodapé e um calma lá. Não, isso não é ficção. Isso é Brasil. Em 2024, o ministro Fernando Haddad disse em entrevista que a universidade pública não é mais coisa de rico, porque muita escola pública, especialmente nos centros urbanos, já virou uma extensão do condomínio de classe média alta. O pobre que mal terminou o ensino médio, ou o filhinho de papai que estuda de graça com o nosso dinheiro, a elite brasileira aprendeu a burlar até a pobreza. E o mais curioso, ela faz isso com orgulho revolucionário. Capítulo 2. O banquete grátis com o garçom pago pelo pobretão? Você conhece o seu Antônio? Provavelmente não. Ele acorda às 4:30 da manhã para pegar 2 ônibus até a obra. Isso mesmo, o seu Antônio Banco, o Gabriel, que se diz comunista no Twitter, ainda acha que o seu Antônio devia pagar mais imposto. A universidade pública no Brasil, até pouco tempo atrás, era um clube fechado de brancos, de classe média alta, com pais formados e bom currículo de viagens à Europa. Segundo um levantamento da UFRJ, publicado pelo Conexão UFRJ, mais de 60% dos estudantes federais vivem com menos de um salário mínimo e meio. É a festa da hipocrisia com entrada franca, e quem paga é você. Capítulo 3. A parábola dos fariseus da educação. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho, só para esfregar luz nas trevas. Em Mateus capítulo 23, Jesus se dirige aos fariseus, aqueles religiosos, cheios de pose e regrinhas, atando fardos pesados e difíceis de suportar. Os fariseus do nosso tempo vestem jaleco de laboratório, militam com megafone na mão e publicam textos acadêmicos sobre desconstrução da epistemologia ocidental patriarcal. Essa é a nossa elite universitária, cheia de discurso de igualdade, mas que jamais cogita pagar mensalidade, nem que seja simbólica. Capítulo 4. O filósofo na sala de aula e o faxineiro na sarjeta. Certa vez, Olavo de Carvalho, aquele que os militantes chamam de astrólogo, porque nunca conseguiram rebater suas ideias, disse o seguinte: a cultura superior no Brasil é monopólio da esquerda, não por méritos intelectuais, mas por ocupação ilegítima de território. E qual território é esse? As universidades? Claro, essas instituições, que deveriam ser templos de saber, viraram seringas ideológicas. Resta a pergunta: por que o filho do rico não pode pagar pela sua vaga na universidade pública? Será que isso destruiria o mundo? Será que isso mancharia a pureza do ensino? É a síndrome do senhor de engenho. Quer tudo de graça, quer status, quer prestígio, mas não quer arcar com o custo. Capítulo 5. A fábula do porco revolucionário. George Orwell, em sua genial obra A Revolução dos Bichos, narra a ascensão dos porcos ao poder após uma rebelião contra os humanos. É ou não é o resumo da universidade pública brasileira? Todo mundo é igual. Mas o aluno do cursinho de 20 mil reais entra com nota superior ao da escola pública da periferia. E aí, quando se discute cobrar a mensalidade apenas dos mais ricos, vem o grito desesperado: isso é privatização. Capítulo 6. A ilusão da meritocracia e o fetiche do vestibular à elite brasileira. Adora falar em meritocracia? É bonito, né? Parece coisa de filme americano. Isso não é mérito. É maratona com doping. O vestibular, que deveria ser a peneira justa, virou peneira furada. Deixa passar os mesmos de sempre. E o mais cínico, quando esse menino pobre consegue furar a bolha e entrar na universidade, é olhado torto, tratado como cota, como favor. A Bíblia diz em Provérbios: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas na porta o aflito. Capítulo 7. A guerra dos panfletos e a muralha invisível nos corredores da universidade pública. Você verá murais com cartazes dizendo: abaixo o capitalismo, educação não é mercadoria, a universidade é do povo.
Eles gritam, eles rangem os dentes. Eles citam Paulo Freire, mas só até onde convém. A cobrança não é só monetária. A elite quer o símbolo da igualdade, mas não o sacrifício da equidade. Quer justiça, mas desde que ela custe para o outro. Conclusão. O espelho da universidade e o abismo da nação Brasil precisa olhar para sua universidade como quem olha para um espelho. É hora de encarar essa contradição com coragem. Como diz C.S. Lewis, educação sem valores faz do homem um demônio mais inteligente. E olha que os nossos campi estão cheios deles. A moral da história, meu povo. Universidade pública é um bem precioso demais para ser entregue à mão invisível da elite disfarçada de revolucionária. Agora me diga você aí nos comentários. Quem deve pagar pela universidade pública? Responde aí. Se inscreve no canal, deixe o like se esse vídeo te fez pensar. Compartilhe com aquele seu primo socialista que anda de Hilux e curte post do MST no Instagram. E lembre-se, aqui a gente não fecha com partido, fecha com a verdade, mesmo que doa. Até o próximo vídeo.